Oi, gente. Aula número 1 hoje. Eu vou apresentar essa aula na versão mais básica dela, mais simples ainda, mas com uma ênfase muito específica. Estruturalmente, essa é uma aula que eu acho, que eu considero, que tem um pouquinho de tudo o que a gente precisa para ter um corpo muito funcional. Eh, mas eu vou dedicar essa aula de hoje a apresentar ela para vocês a partir do que realmente importa quando você começa a fazer yoga ou quando você quer refinar e aprofundar a tua prática, que é o estabelecimento de um bom ritual de abertura e a tua dedicação ao longo da sequência uh, a encontrar o teu ponto ótimo de trabalho, tá? Então, estruturalmente, vários pequenos desafios, vários pontos importantes, mas em essência, a aula de hoje diz respeito a encontrar o ótimo ao longo de toda a sequência, definir o que é esse ótimo e o ritual de abertura, que é o que permite que a gente trabalhe realmente fazendo yoga e estabelecendo um estado real de presença interna. O ótimo, ele é o equilíbrio entre a sensação física e a segurança absoluta dentro da sensação. Ele é o equilíbrio entre o nível de sensação que te permite estar, por causa dela, mais presente, presente com mais qualidade e com um nível absoluto de segurança em todos os sentidos. Então, isso é o que a gente vai fazer, é isso que a gente vai falar, é isso que a gente vai procurar ao longo da sequência, para que essa informação, para que esse conteúdo fique cada vez mais integrado. Para abrir essa aula, a gente vai usar uma parede, material hoje só almofada, parede e o espaço de prática. Então, deitem-se de pernas para cima, achem uma distância de conforto e de segurança entre o seu quadril e a parede. E aí, muito importante, por ser uma aula dedicada aos fundamentos e uma aula essencialmente de quadril e cintura pélvica e plantar, a gente não vai envolver os ombros e a cintura escapular na abertura. Apoiou a cabeça, achou a distância de conforto, joga os braços para trás e fica com eles completamente confortáveis. Se tiver algum desconforto, deixe eles ainda mais neutros nas suas laterais. Nessa posição, de olhos fechados, sintam o corpo no chão, sintam os pés na parede, sintam o conforto que vem e a sensação de alívio que vem de colocar as pernas para cima dessa forma. Aqui a gente faz o primeiro estímulo para que exista uma mudança real de frequência no sistema nervoso. A gravidade agindo dessa forma na circulação, mais o peso das pernas caindo no quadril e a coluna no chão, são agentes bem poderosos nesse processo de desencadear uma mudança de frequência nervosa para melhor. E aí você fica aqui, nesse lugar interno de silêncio, deixando que o teu corpo responda, que o teu sistema nervoso responda à posição. Tudo muito sutil, mas muito eficiente e muito importante. Em outro momento, se você for repetir essa aula,
Aqui você também pode pausar o teu vídeo para estender o teu tempo de abertura, ficando aqui uns bons 10 minutos. Isso vai aprofundar muito a sensação e a qualidade. Por hora, quando começou a surgir esse espaço interno de silêncio um pouco mais robusto, um pouco mais nítido, você já pode dobrar os joelhos, pôr os pés na parede, descer os seus braços. E aí rolar de lado para a gente passar para a próxima fase. Eu vou ficar aqui um pouquinho mais de lado para que vocês possam enxergar melhor. Muito importante que todo mundo se sente numa superfície elevada para que esse ângulo seja parte da composição da posição. O cruzamento de pernas é lá na frente, então ao invés de usar essa dinâmica aqui, que é uma dinâmica que as pessoas aprendem a fazer, a usar para neutralizar as restrições de quadril, a gente quer vir para cá, com os joelhos mais próximos do centro, para expor as restrições de quadril. E aí, aqui, mesmo os mais flexíveis vão usar o quadril elevado. Na hora da gente começar a trabalhar com essa articulação, com essas articulações que precisam tanto desse estímulo, primeira coisa é quanto de sensação eu posso ter, qual é o limite para que essa sensação, mesmo quando eu escolho fazer com que ela seja mais intensa, não se torna uma dor ou uma fonte de risco para o corpo. No momento em que o sistema nervoso, a inteligência por trás da tua personalidade percebe risco, ela se contrai e se defende, e aí a tua condição de melhorar, de ter resultado, de transformar a estrutura, muda muito, diminui muito. Então você quer se comportar de forma a fazer a natureza em você perceber a tua abordagem como muito segura, tá? E aí com o tempo isso vai mudar, mas isso é muito importante no começo. Então, nesse início, seja muito conservador com os níveis de sensação que você se impõe. Daqui cai. Então a gente tem uma rotação externa do fêmur combinada com o movimento da pelve e a gente desce até o ponto onde a sensação é forte o suficiente para nos fazer presentes, mas não é forte o suficiente para nos fazer tensos, defensivos ou reativos. Nesse ponto, a gente aprende a ficar aqui deixando que a posição trabalhe para a gente. Então é yoga, não é você fazendo, é você recebendo. Cabeça neutra. Posso descer mais, posso voltar se ficar muito forte. Então, a partir do sentir, eu vou regulando a intensidade para ficar nesse lugar onde o que eu sinto me faz mais presente, mas ao mesmo tempo eu me mantenho 100% seguro. Não intelectualize, não pense, não analise, não se questione. Aprenda a sentir. Essa é a grande lição de hoje. E aí, antes da permanência ficar longa demais, a gente já volta. Os estímulos e as transições são tão ou mais importantes do que a posição em si. Troca o lado. De novo, não se esforce para chegar no chão. Eu estou apontando uma direção. Tudo entre esse momento aqui e chegar lá é válido. E o ótimo é um ponto que é absolutamente individual.
volta, já troca o cruzamento. E se precisar, no meio do caminho, quando você erra um pouquinho, até porque a gente leva um tempo até entender que a permanência vai fazendo a intensidade aumentar. Então, se precisar, volta antes, mas volta devagar, faz uma pausa esticando as pernas, mas nada de fazer outros movimentos para tentar tirar do corpo a sensação, bem pelo contrário. Agora aqui, voltei a colocar a direita na frente, eu me volto para minha perna direita sem usar nenhuma palavra que não esteja sendo usada aqui na condução da aula. Então, não pense torção, não pense rotação, não. Você se volta para a tua perna direita, joga as mãos para o chão aqui, mão direita vai pressionar o chão para manter o teu quadril bem sentado. E aí você vem se deitando sobre a perna direita. Quando você vem se deitando, esse braço mais ativo ele já mantém o teu ombro e o lado direito do tronco um pouco mais altos. Então você deita e tem um movimento em espiral. Geralmente, o que te bloqueia aqui é o lado oposto lá do quadril. Se ele não te bloqueia, se permita descer mais. Então o ombro direito fica mais alto, o ombro esquerdo mais baixo, o lado direito da caixa torácica mais alto, o lado esquerdo mais baixo, e você vem deitando sobre a perna direita, cabeça neutra o tempo todo. O braço esquerdo não está ativo, não existe um esforço para esticar esse braço, você está literalmente vestindo a posição. E aí, aqui, a gente começa a ser capaz de perceber a posição respirando para a gente de um jeito muito único e massageando todas as estruturas internas. Já solta. Faz uma pequena pausa no centro. Não desce até onde pode, para antes. A pausa é o que importa aqui. Então não cria uma agenda que distorça o tom da aula. E aí caminha por baixo agora, então a entrada é um pouco diferente para o lado esquerdo, mas se colocando na mesma posição. Então, mão esquerda contra o chão, o peso é transferido para o lado direito do quadril, ombro esquerdo mais alto, ombro direito mais baixo, o movimento espiral, e aí veste a posição. A posição respira para mim. Eu sinto tudo isso, não julgo, não começo a ficar nutrindo as próprias dúvidas, então fico nesse lugar meio que abstraído, como se eu estivesse observando de um ponto de vista externo tudo que está acontecendo para mim. E aí eu me solto de volta para o centro. Soltei. Dessa vez eu me permito cair até o meu ponto ótimo de novo. Seja ele qual for, sem esforço. E retornem. Vejam que com a almofada eu tenho que fazer um pouquinho de esforço, principalmente se eu sou mais flexível, para me manter em cima da almofada, porque ela está me jogando para o chão. E esse esforço é parte do trabalho. Então eu estou voltando aqui e não houve nenhuma mudança. Troca, esquerda na frente. Claro que é muito contraintuitivo, a gente espera ter mais resultado com mais esforço. Mas quando o assunto é yoga, não é essa a lógica. Até porque não é essa a lógica da natureza. É esse lugar que alinha sensação correta, presença a partir do sentir,
a geração desse ambiente e dessa postura 100% seguros em todos os aspectos, isso tudo vai gerar um alinhamento físico, estrutural, biomecânico, neurológico e um alinhamento de tudo em você com a própria lógica da natureza, com esses milhares de anos de evolução. E aí você começa a perceber muito mais resultado porque você está trabalhando com muito mais suavidade, não o contrário. Tá? Então, você precisa se posicionar diante de você mesmo e da sua natureza interna de forma a fazer a sua natureza perceber a sua abordagem como muito segura. Me volto para minha perna esquerda agora. Posiciono as mãos e já me permito descer, criando essa sensação de movimento em espiral. Me acomodo aqui, a posição respira para mim. Eu observo de maneira passiva, quase como um observador externo. Eu recebo tanto o benefício da posição na estrutura, quanto o benefício da respiração massageando e entregando vida para o sistema. Solto devagar. Não desço. Paro aqui. Entendo o valor das pausas. Rompo com esse padrão de antecipação e de ansiedade e de esforço contínuo que a gente foi educado para manter. Caminho para a direita. A entrada vindo por baixo é diferente da entrada vindo de cima. Visto a posição, recebo a respiração. Desmonto para o centro e agora sim me permito cair até o ponto ótimo para mim, sem esforço. Empurro o chão, venho voltando. Então, uma sequência relativamente rápida, dinâmica. Para alguns de nós já pode ter alguma sensação circulatória, um pouquinho de formigamento. Para quem sentiu muito o quadril, aqui cabe uma pausa caminhando, mas é uma sequência rápida, porque o que importa é a rotação externa combinada com movimentos pélvicos e com estímulos de movimentação de coluna, tá? Então, tudo que você fez não diz respeito à posição em si, mas sim a combinação de uma posição com a outra e a toda essa liberdade interna que vai sendo construída na estrutura, ao mesmo tempo que o teu sistema nervoso vai se tornando cada vez mais íntimo da posição, dos estímulos, das sensações, e isso tudo vai criando o que a gente vai aos pouquinhos explorar como o fenômeno da adaptabilidade. Agora, vou mudar um pouco a minha posição, só para ficar mais fácil de ver. Ainda sentados sobre um apoio, independente de terem um corpo mais rígido ou mais flexível, se mais rígido, mais apoio, então mais de uma almofada talvez. E a gente separa uma perna da outra, entrando numa outra posição, que assim como a primeira, é uma das grandes... um dos grandes ângulos mais subutilizados no nosso estilo de vida moderno. Tá? Então, o valor dessa posição ele é exatamente esse, o resgate de uma função absolutamente natural. Não de um ponto de vista
outro que não o da própria natureza. Então a gente foi desenhado com um corpo que tem esse potencial de movimento. E a subutilização faz o potencial se ver perdido, e aí isso gera um dano sistêmico na biomecânica do corpo. Tá? Então a gente está aqui não para se alongar, não para se esticar, a gente está aqui para recuperar um movimento articular perdido por conta da subutilização. Abriu, estou parado, não cria uma postura artificial, deixa a sua postura ser natural. Se ela está muito curvada, muito arcada, provavelmente seu quadril é muito rígido, então você precisa usar mais almofadas. Tá? Se você é mais flexível e está tudo tranquilo, usa uma almofada mesmo assim e aumenta, provoca mais a distância entre as pernas. Deixo tudo se acomodar, acomodou. Sinto os joelhos, sinto se existe alguma interação com as minhas costas, mas não julgo, não analiso, não intelectualizo, não deixo a minha cabeça se encher de dúvidas. Esse não é o momento para isso, o momento é para aprender a não deixar isso acontecer. Tem sensibilidade no joelho por dentro? Usa um pequeno apoio, qualquer que seja ele, só para neutralizar essa sensibilidade. Não tem, fica onde você está. Se for possível, aumente um pouquinho a abertura. E agora, a sensação de coxa interna e de coxa por trás, que é geralmente o que nos guia, aqui vai ser abordada de forma diferente. Então, independente do que você sente aqui ou por trás da coxa, você vai trazer o teu foco para dentro do quadril, tá? Se libertando dessa ideia superficial de se alongar. Esses músculos já estão rígidos e sofrendo por conta da rigidez do seu quadril, e não o contrário. Então, enquanto você fica conectado só com essa coisa do músculo, você continua empobrecendo o quadril. Então, vamos tirar da cabeça a ideia do alongamento, vamos se conectar cada vez mais com a ideia da adaptabilidade. Então, para você se adaptar a essa posição, teu corpo tem que estar nela, a sensação de segurança tem que ser imensa, o grau de esforço precisa ser mínimo e você precisa deixar que neurologicamente tudo isso aqui fique muito íntimo para você, fique muito usual para você. E aí o corpo ele vai se transformar, ele vai ceder, ele vai mudar e você naturalmente vai ter, porque se tornou corretamente mais flexível, mais potência muscular para dar suporte, para dar estrutura. Esse é um dos lugares onde a gente mais precisa aprender a confiar na natureza, tá? Ela é muito mais capaz do que a gente habitualmente imagina. Me adaptei na primeira fase. Agora eu vou começar a cair para frente sem me vincular com a ideia de esforço e principalmente sem buscar sensação de alongamento. Na hora que a sensação de alongamento ficou mais forte, eu já paro ali. Eu não quero entrar nesse diálogo com o meu corpo. Eu quero que ele esteja só confortável e seguro. Então, para mim, não tem nada aqui ainda. Eu posso ficar aqui com absoluto conforto. Isso vai ser perfeito. Nessa posição, então eu me apoio, porque eu não quero ficar me segurando. Eu estou só num ângulo de inclinação de 100% de conforto, sem sensações fortes de perna. E aí, olha, faz contato visual com o pé direito, gira a coxa direita até que o centro do calcanhar direito toque o chão. Contato visual com o pé esquerdo, mesma coisa. Acha o centro do calcanhar no contato com o chão a partir da rotação da perna toda. Agora, eu deixo a minha visão central descansando entre as minhas mãos, acordo a minha habilidade de visão periférica, então começo a me apresentar para esse universo de exercícios de foco distintos, e com a visão periférica eu percebo meus dois pés. Minha visão central segue entre as mãos, mas ela não está tensa entre as minhas mãos, ela está aqui em repouso. Meu corpo segue se adaptando. Se eu me alongar,
eu vou criar uma certa frouxidão aqui, eu vou começar a aquecer os tecidos e eu vou começar a me soltar. Mas essa sensação e esse tipo de busca e de resultado, eles não são reais e eles não são sustentáveis no longo prazo. Então, não explore. Esse aqui é o lugar onde você começou e esse aqui é o lugar onde você vai ficar. Daqui, com a visão central ali em repouso e a visão periférica nos pés, flexionem com muita intensidade o pé direito, o tornozelo direito, muita força com o calcanhar no chão. Mantenham. O trabalho, de novo, não é um alongamento de panturrilha, é o estímulo dessa área de tornozelo e pé nessa posição, interagindo com a região do quadril também. Então, estímulos estruturais, biomecânicos, neurológicos, tudo muito eficiente, otimizado, desde que você não tente controlar o processo com a tua mente cotidiana. E aí solta o direito, flexiona o esquerdo, muito forte. Solta o esquerdo. E agora flexiona os dois. Mas nesse momento, flexiona os dois com muita intensidade, muita demanda e muita potência. Diz respeito ao tornozelo, diz respeito à estrutura ficando mais móvel, mas também mais forte. Mantém. E aí solta os dois, volta. Em cada posição, a busca pelo ótimo e a descoberta do que é, do que significa e de como é o ótimo é muito importante. Então aqui, de novo, como foi na posição anterior de pernas cruzadas, é isso, é como é que eu aprendo a lidar com o meu corpo sem ficar buscando essa coisa de sempre, do se alongar, do se esticar, que distorce a estrutura e que nunca acalma a mente e o sistema nervoso, tá? Então é yoga. Você vai usar o corpo, ele é a ferramenta, biomecanicamente a prática é muito feliz, muito inteligente, muito eficiente, mas você quer como resultado principal a geração de um estado real de presença. Então, um estado real de presença, ele não antecipa o futuro, ele não está na memória do passado, ele te dá uma condição de vida e um estado praticamente de meditação espontânea. Essa é a busca principal na prática. O que a gente faz com o corpo é para proporcionar isso. Se você faz com que o trabalho corporal se torne a tua grande meta, aí a tua cabeça vai ficar sempre acelerada e a prática deixa de ser yoga, mesmo que as posições sejam muito plásticas, muito aparentemente corretas. Voltamos, aumentamos um pouquinho a abertura. Não dá, tá doendo? Diminui. Você está na busca do ótimo o tempo todo. E o ótimo ele está sempre em movimento. Tá? Então você tem que estar muito no sentir e muito no se alinhar com a tua natureza o tempo todo. Daqui, mais uma vez, eu caio. De novo, eu acho o meu ângulo ideal de inclinação sem nenhum julgamento. Se eu me esforçar para descer, eu vou aumentar a sensação muscular e isso vai gerar imediatamente uma resistência interna. Nesse momento, eu perco o momento presente e diminuo meu potencial de resultado em muito. Flexiono de novo o direito. Visão central, visão periférica ligada, o meu sentir totalmente desperto. Muita força no trabalho de tornozelo e solta. O esquerdo, muita força.
e solta. Os dois, muita força. E solta. Volto para cá. E agora, continuo aqui, sem cair do meu apoio, tá? Então o apoio está me empurrando para frente, tem um certo conflito interno que é parte do trabalho. Se você é muito rígido, sempre mais apoio. Se você é muito flexível, o apoio ele te gera um estímulo de construção de estrutura. Então, muito importante para os dois grupos. Todos vocês mais flexíveis, agora flexionam os dois tornozelos, mantém a centralização dos calcanhares e o pé de vocês vai ficar assim flexionado e ativo o tempo todo nessa próxima fase. Todos vocês mais rígidos deixam o pé solto, mas a centralização do calcanhar é a mesma, tá? Daqui, muito importante que vocês de forma nenhuma se vinculem à ideia do alongamento. Então, sem que o alongamento seja a sua busca, se voltem para a perna direita. E já quando você começa a se voltar, sem usar a ideia da torção, da rotação, sem fazer a torção se tornar a ênfase inicial, então você quer girar, porque você quer encontrar tudo que te impede de girar com fluidez. Se você ficar se torcendo, você não vai encontrar nada, vai encontrar só a torção. E aí eu começo a me deitar aqui. Vejam, eu trouxe para a direita, eu olhei para a perna direita e agora eu quero a minha coluna em cima da perna direita. É isso que eu quero. E eu não quero conseguir chegar lá. Eu quero encontrar tudo aquilo que me impede de fazer essa movimentação com fluidez. Se eu não aceito e se eu não entendo o que me segura, eu nunca vou conseguir transformar isso, tá? Então, se a tua cabeça está lá no futuro, ansioso, no desejo, você não vai conseguir fazer essa limpa em todas as camadas que precisam da tua interação saudável. Venho deitando em cima. Veja, não é dentro, é em cima. Eu quero encontrar o que me impede de fazer isso. Se eu sou mais flexível, meus pés estão ativos, flexionados, minha mão esquerda está no chão e eu não me seguro em nada. Se eu sou mais rígido, eu posso me segurar na canela. Ou eu posso me segurar lá no meu calcanhar, mas nunca na ponta do pé, tá? É aqui. Agora, mão direita contra o chão, deixo o lado esquerdo do meu quadril bem sentado. Centralização de calcanhar direito, a minha coluna está em cima da perna direita e eu não quero ir para baixo. Essa posição não é para baixo. Olha para mim, a posição é para cima. Agora eu subo. E eu deixo a minha coluna cada vez mais em cima da minha perna. Aqui fecho os olhos e deixo a posição respirar. Mais uma vez, se dedique a achar o seu ótimo. Sensação clara, segurança absoluta, esforço mínimo. Resultado máximo. E desmonta para cima. Deixa todo o sistema voltar. Se por acaso a tua almofada saiu um pouquinho, ajeita ela agora. Quem é mais flexível e está trabalhando com os pés bem ativos, bem dobrados, não faz pausa para o pé. Isso é muito importante. Vocês mais rígidos, monitorem, escaneiem todo o corpo, vejam se tem alguma coisa que precisa ser suavizada para que, como um todo, a sua natureza não reaja ao que está sendo feito. E aí agora a gente já começa a se voltar para a perna esquerda. Tá? Então, sem usar, muito importante a escolha de palavras que a gente faz.
verbalizando ou mesmo quando a gente pensa sobre o que a gente está fazendo. Então, você está se voltando para a perna esquerda, você não está girando, você não está torcendo, você não está nada. Então, não crie nem, não use nenhuma palavra que starte ações internas e dinâmicas que você não quer. Então, aprender a se mover com ênfases totalmente distintas é o que a gente faz na prática. Então, me voltei para a perna esquerda. Quero a minha coluna em cima da perna esquerda. Se eu sou flexível, meus pés estão ativos e minha mão direita está no chão. Se eu sou mais rígido, eu posso usar minha mão direita segurando a perna. E aí, mão esquerda contra o chão, estabilizando o lado direito do meu quadril e a minha coluna sobe. Sobe e se coloca cada vez mais em cima da perna. Fecha os olhos e recebe a posição, deixa ela trabalhar para você, deixa ela respirar para você. E desmonta para cima. Fecha os olhos um pouquinho. Deixa a sensação de repouso, de ausência de esforço e ao mesmo tempo de presença gerada pela tua percepção e pelo teu posicionamento interno, criarem esse estado quase que naturalmente meditativo a partir do corpo. Então a mente ela só literalmente ela escorrega para dentro de um momento de meditação. E aí solta as pernas de novo. Se perdeu um pouquinho, errou um pouquinho, foi muito forte, faz uma pausa caminhando. Pausa é muito importante. Tá tudo certo. Põe a sua almofada, joelhos dobrados e pés no chão. Deita com a cabeça apoiada. Deitou. A gente vai acessar mais um ângulo de quadril, um pouquinho diferente, bem simples, mas extremamente importante. Essa posição que vem agora é uma das razões porque a gente pode flexionar tanto a coluna para frente nesse método com segurança. Segura o joelho direito, traz o joelho direito para você, sem dor no joelho, sem excesso de esforço, mas ao mesmo tempo fazendo essa angulação aqui dentro. Então não tem nada a ver com um alongamento de glúteo. Solta a perna direita. Traz a perna esquerda. Pode não parecer, mas é um trabalho de quadril, de articulação coxofemoral. Um trabalho bem dentro da junta.
Solta. E agora, mais uma dessas coisinhas muito básicas, mas muito importantes para que o corpo seja bem funcional. Se ajoelhe no chão, com os joelhos afastados, numa largura um pouquinho maior do que o seu quadril. E aí, apontem um pé para o outro. A gente precisa aprender a ajoelhar sem dor nenhuma, sem dor no joelho, sem dor nos pés, sem dor em lugar nenhum. Então, se a sensibilidade é de contato, apoia melhor. Se a sensibilidade é de joelho, eleva o quadril, mesmo que você use muitas almofadas. Se você não conseguir coordenar tudo isso, mantenha a mão no chão, porque a mão no chão vai te dar uma sensação de segurança bem palpável. Então, o que eu quero aqui? Eu quero um joelho que dobra, mas que não sente dor e principalmente que não se sente inseguro por estar dobrando, principalmente quando ele tem uma história de acidente, de machucado, de dor, de cirurgia. Quero que tudo isso aconteça com os pés nessa posição, então a ponta do pé virando para dentro, o calcanhar para fora, calcanhar ao lado do quadril e não embaixo. E quero essa sensação de conforto. Tá? Quero um lugar que tem uma natureza lúdica mesmo, uma coisa bem infantil do poder ter um corpo disponível o suficiente para ajoelhar no chão e brincar, e levantar e voltar para o chão sem nenhuma insegurança. Esse é o corpo que você quer construir. Para que esse corpo seja, de novo, viabilizado, isso precisa ser feito com muita gentileza e com muita sensação de segurança. Tá? Aí, sentou, acomodou, achou seu apoio, fecha os olhos. Não intelectualiza nada, não se critica se tem que usar muito apoio. Sente o joelho, sente o pé, sente o quadril, sente a coluna. Se a sensação se intensificar, você sabe que precisa se apoiar mais. Se a sensação gerar uma insegurança, você já passou do ponto, talvez você precise sair da posição. Mas tudo a partir de um sentir puro. Deixa a inteligência do sistema aprender a se expressar ou ter espaço para se expressar cada vez mais e melhor. E aí, dobra na virilha e deita nessa posição. Empurra o chão. Deixa o peso vir voltando para cima dos pés de maneira confortável, passiva, profunda. Essa é uma posição que tem uma natureza meditativa muito profunda, então ela desperta essa sensação de presença com calma e com bem-estar. Se você usar essas juntas e articulações dessa maneira cuidadosa mesmo. E aí, solta as pernas pelas laterais, não estica, não tenta apagar a sensação do trabalho. E de joelhos dobrados e pés no chão, deita de novo. Apoia a cabeça, dessa vez junta os pés e junta os tornozelos. Juntou tudo. Sente como é que o seu quadril toca o chão.
Não entra nesse lugar autocrítico. Ah, é torto, não é torto, consigo, não consigo, minha coluna vai ou ela não vai. Sente a realidade do seu corpo. Deixa a coluna parada como ela está, deixa o quadril parado como ele está. O que vem agora vai ser feito com você nutrindo uma intenção só. A intenção de movimentar as pernas sem movimentar de forma nenhuma o quadril. Então, tá aqui, coluna parada, quadril parado, sem que o quadril se movimente. Em câmera lenta, eu subo a perna direita no ar, joelhos juntos. Flexiono o meu pé direito. Mantenho. Então, meu trabalho é a preservação da pelve, como se os dois pés estivessem no chão. Fico aqui. Se em algum momento eu esgotar, dobro o joelho em câmera lenta e ponho o pé no chão. Não entra no segundo lado, espera. Nesses lugares que podem envolver esforço muscular, saber encontrar o seu ótimo também é muito importante. Solta o tornozelo, pé direito no chão. Pelve imóvel. Sobe a esquerda, flexão. Então aqui é essa habilidade nova, esse aprender sobre como movimentar as pernas, como movimentar o quadril, preservando a pelve estável, preservando a coluna estável. Como dar para o teu cérebro condições de sentir, de entender e de desenvolver essa habilidade de dar estrutura, independente do que as pernas estão fazendo. Então, um momento bem importante dessa sequência. E aí, solta o pé esquerdo no chão, joga os braços por cima da almofada ou abre na lateral, mas nenhum estímulo de ombro vai acontecer aqui. Solta as pernas, fecha os olhos. Não impõe nada à posição do corpo ou da coluna. De olhos fechados, voltem para a memória daquela sensação calmante da abertura da aula. E vamos introduzir aqui mais uma ideia. A ideia do repouso. Não tentem relaxar. Só deixem que o sistema física, mental e emocionalmente entre em repouso. Nenhum outro exercício, nenhuma respiração, nenhuma técnica de meditação, nada. Só aprender a lidar e a startar essa intenção de entrar em repouso. Se possível, fiquem aqui por alguns minutos. O ideal é que a gente aprenda a perder um pouco a noção do tempo nessa fase da prática. Namastê.